Fala aí, galera. Beleza? Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre queries, tá? E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês um jeito mais dinâmico para quando a gente for fazer as nossas queries, beleza? E para fazer isso, a gente vai usar um conceito chamado de bind, tá? Se traduzir para português, é como se fosse uma ligação, né? E é basicamente usar uma variável dentro de uma query, tá? Então vamos lá para a prática, para eu mostrar para vocês o que eu estou falando, para ficar mais claro. Então entrando no nosso console, beleza. Ó, eu vou mostrar aqui uma query sem esse bind, tá? E aí eu vou colocar um bind e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, primeiramente, o termo é esse daqui, tá? Bind. E esse exemplo eu vou fazer ele sem o bind, beleza? Tá, então vamos lá fazer uma query, né? Que a gente já está acostumado. Accounts, eu vou primeiramente instanciar aqui uma lista de contas, tá? Fechou. E agora aqui eu vou atribuir uma lista de contas para essa variável que eu acabei de instanciar, né? E aí eu faço isso simplesmente fazendo uma query, tá? Então, select id from account. E aqui eu vou botar uma cláusula, tá? Where name. Então eu quero só contas onde o nome é igual a... Vamos pegar aqui uma conta qualquer. Pode ser esse cara aqui, ó, Barão Importados. Então, contas que tem esse nome aqui. No caso, se eu não me engano, só tem essa conta com esse nome. Então vai ser uma lista que só vai retornar um registro. E na sequência eu vou só fazer um system debug, beleza? Eu vou também botar o name aqui, só para ficar mais legal. E agora eu vou dar um execute. Ó, legal. Retornou a nossa lista aqui com uma conta, né? E agora vamos fazer a mesma coisa, só que usando o bind, tá? Então eu vou instanciar de novo a minha lista. Eu vou rodar essa query de novo. Só que aqui tem um detalhe, aqui já entra o bind. Nesse caso, eu não vou chumbar o nome da conta na query, tá? O que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma variável do tipo string, account name, e nessa variável eu vou armazenar esse cara aqui, ó, Barão Importados. E agora eu só vou substituir, ó, esse valor literal aqui na minha query por essa variável aqui, tá? Então eu vou substituir. Só que tem mais um detalhe, tá? Se eu rodar isso aqui, ó, e colocar um system debug, opa, aqui também. Se eu colocar dessa forma, ele vai dar erro. Ó, eu vou só selecionar essas linhas aqui e vou dar um execute highlighted. Ó, token é imprevisível, né? Token não esperado na linha 13. Ó, linha 13 aqui, ó. E é um detalhe bem bobo, tá? Mas é necessário. Quando você usar uma variável dentro de uma query, você tem que colocar 2 pontos antes da variável, tá? Para ele entender
que isso é uma variável que você está tentando utilizar na query, senão ele não vai funcionar. Agora sim, se eu selecionar essas linhas aqui e der um execute highlighted, ó, não deu erro e retornou a conta Barão Importados, essa única conta. Tá, e por que que isso é legal? Tá, vamos entender aqui. Por que que a gente não simplesmente, né, deixa como tá assim, ó, né, sem o bind, né? Simplesmente chumbar aqui o nome na nossa query. Por enquanto, a gente só está mexendo aqui no console, então vai ser um pouquinho difícil explicar, mas eu também não quero entrar em muito detalhes para não confundir. Mas pensa que esse barão importados aqui, ele pode ser outro valor, né? Nesse momento ele é barão importados, mas em outro cenário, talvez ele seja boa água ou boa aliança, né? Então, fazendo dessa forma aqui com o bind, esse account name aqui, ó, o valor dele, ele pode vir de outro lugar, né? Aqui no console a gente está chumbando ele aqui numa variável, mas o valor aqui, ó, ele pode estar vindo de um campo lá numa tela customizada onde o usuário está digitando. E aí ele digitou um valor, né? Ele digitou um nome e tipo clicou num botão para retornar uma conta. E aí quando ele clica no botão, essa tela customizada, ela vai se comunicar com alguma classe, né, do back-end. E essa classe do back-end, ela vai ser parecida com isso aqui, mais ou menos, né? E esse valor aqui, ó, ele vai estar vindo do que o usuário informou. E aí ele vai passar por essa query aqui, ó. E aí essa query, ela vai simplesmente utilizar o valor que o usuário informou, beleza? Então, resumindo, o que o usuário está digitando lá nesse campo fictício, lá da tela customizada, o que ele estiver digitando lá, ele vai ser armazenado nessa variável aqui, e aí essa variável vai ser utilizada nessa query, e aí a query vai retornar o que tiver armazenado dentro dessa variável aqui, beleza? E eu só dei um cenário, né, onde o bind pode ser usado, tá? Mas tem N outras maneiras onde o bind deve ser usado, né? Para a gente ter uma aplicação mais dinâmica, tá? Beleza, galera. Então aqui eu coloquei um cenário para a gente praticar mais esse conceito de bind, tá? E é bem simples. Retorne todos os contatos relacionados à conta Artesanato da Praia. Então tem uma conta, né, chamada Artesanato da Praia, e aí tem esses contatos. Então a gente quer retornar todos esses contatos aqui, Amanda, Gustavo, Laura e Rafael, tá? No nosso System Debug, no caso, né? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou retornar a conta, né? Eu preciso dessa conta para usar o ID dela para encontrar os contatos relacionados, tá? Então vamos lá. Eu vou instanciar uma conta, tá? E aqui eu já vou chamar a minha query. Count where name. Aí o nome é esse cara aqui. E aí, ó, como eu tô fazendo, eu vou armazenar num único registro, né? Não numa lista. Aí eu preciso garantir que eu só retorne um.
dessa lista aqui, né? Dessa query. Então vou botar um limite, beleza? E aí pensando bem, eu ia colocar o bind em outro lugar, mas a gente também consegue colocar nessa query, tá? Depois eu vou colocar em outra query também. Então aqui em cima eu vou instanciar, né? Declarar uma variável do tipo string. Então account name. E aí sim passar esse nome aqui. E aí substituir ele na nossa query. E aí não pode faltar os dois pontos, tá? Agora eu vou extrair o ID dessa conta, tá? Então eu vou declarar outra variável do tipo string para extrair esse ID, beleza? E agora eu vou instanciar uma lista de contatos. E aqui a gente vai fazer a nossa query. Select, pode ser o ID, o name. E se eu só quero contatos relacionados a essa minha conta, então eu vou colocar uma cláusula where. Então where o quê? Onde o account ID, né? Então o account ID é um campo no contato onde ele armazena um ID, né? E esse ID é um ID de conta, beleza? Então esse é o nome do campo do contato. Então aonde esse campo é igual a esse cara aqui, ó, que eu extraí da conta. E também não esquece dos dois pontos. Então aqui talvez ficou meio confuso porque eu utilizei praticamente o mesmo nome, né? A variável aqui para extrair o ID da conta, né? Artesanato da praia. E o nome do campo do contato também é account ID, beleza? E agora vou fazer um system debug. E agora vou dar um execute. Não deu erro. É um bom sinal. Debug only. Ó. Aqui acho que ficou pior para ler. Então, ó, temos ali a Laura, o Rafael, o Gustavo e a Amanda. Que são esses caras aqui, né? Laura, Rafael, Gustavo e Amanda. Então, funcionou. Esse exemplo aqui vocês vão usar bastante, tá? No dia a dia de vocês para encontrar registros relacionados, beleza? E de novo, né? Imagine que esse cara aqui, ó, o account name, ele venha de fora, né? Ele venha de fora dessa aplicação aqui. E aí, o que o cara informar lá de fora, o código vai processar da mesma forma, né? Ele vai tentar encontrar a conta com esse nome e depois ele vai encontrar os contatos relacionados a essa conta, beleza? A gente não vai precisar alterar o código, né? Para se adequar ao que o cara lá da ponta esteja digitando. Numa tela customizada, né? Ou talvez ele atualizou uma conta e aí acionou uma trigger e essa trigger tem que analisar todos os contatos relacionados, enfim. Tem várias maneiras, né? Tem vários cenários onde a gente consegue utilizar o bind, tá? Então é isso, galera. Aqui temos o nosso dever de casa.
Bem simples, bem parecido com o que a gente acabou de fazer, só que ao invés de contatos, a gente vai encontrar as oportunidades relacionadas, tá? A uma conta qualquer, só certifica que essa conta realmente tem oportunidades, né, relacionadas. E é isso. Espero que conseguiram aprender alguma coisa nessa aula. E claro, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? E a gente se vê na próxima. Valeu!